Abra sua Bíblia, meu irmão e irmã, lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, eu vou ler o versículo 8 e 9. Está fácil de achar, comecinho da Bíblia. Gênesis 3, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Onde é que você está? Irmãos e irmãs, o homem e a mulher tinham acabado de pecar. Se você folhear aí a sua Bíblia para trás, você vai ver que os relatos anteriores são os relatos do pecado de Adão e Eva. A consciência deles os acusava de pecado. A consciência deles estava pesada pelo que eles tinham acabado de fazer. Se sentiam culpados, e tão culpados que, na sua inocência, se esconderam de Deus. Só que Deus, mesmo sendo onipresente, onisciente, quis ali de forma tão singela demonstrar o seu interesse pelos dois primeiros exemplares da raça humana. E é por isso que a gente lê essa pergunta que Deus fez para Adão: onde você está? De certa forma, foi uma pergunta retórica, né? As perguntas retóricas são perguntas que foram feitas para não serem respondidas. É uma pergunta que abre diálogo. Quando Deus pergunta para Adão e Eva: onde é que você está? Deus estava, na verdade, tentando encontrar aqueles dois, porque sabia que eles precisavam de ajuda. Até mesmo porque você sabe muito bem que daquele momento em diante as coisas seriam muito diferentes, como de fato foram. O mais bonito da história da relação entre Deus e o ser humano é que ainda hoje Deus está fazendo essa pergunta para a gente: onde você está? O mais bonito da história do ser humano na sua relação com Deus é que Deus continua desde os primórdios da humanidade fazendo a mesma pergunta para o homem e para a mulher: onde você está? Deus está ainda hoje amorosa e insistentemente em busca do ser humano. Na verdade, irmãos e irmãs, Deus sempre teve e sempre terá interesse na vida humana, porque
Ele ama cada uma das pessoas. Você tem consciência disso? Você tem consciência que Deus ama cada uma das pessoas? Que Deus ama você? Ele nos criou em amor. E Ele deseja se relacionar conosco em amor. Eu não sei se eu li isso em algum lugar ou se eu ouvi isso de algum lugar. Mas eu obtive a informação, eu achei muito coerente a informação de que Deus não poderia deixar de criar o ser humano. Porque o seu amor transbordante o fazia, não o faria, não o deixaria permanecer do jeito que sempre foi na sua divindade, sem que houvesse alguém para amar, sem que houvesse alguém para desfrutar do seu amor. Então, essa essência amorosa de Deus também é a essência da própria criação. A gente não pode dizer que Deus não consegue fazer alguma coisa, né? Mas retoricamente a gente pode dizer que Deus não conseguiria não ter criado o ser humano, porque o amor transbordante de Deus o fez criar, o levou a criar o ser humano, e isso não seria diferente. Fomos criados em amor. E em amor Deus deseja se relacionar conosco. E em amor Deus está à procura do ser humano o tempo todo. Em amor Deus está sempre dizendo para o ser humano: onde você está? Agora, existem alguns outros desejos de Deus em relação ao ser humano que eu também quero refletir com você. Nessa, vamos dizer assim, vamos chamar de temática. Nessa temática de que Deus está desejoso por ter um relacionamento com o ser humano, por tê-lo criado em amor, existem algumas consequências que eu quero trabalhar com você hoje. E eu espero que você, ao terminar de refletir junto comigo no tema de hoje, você se sinta tremendamente amado por Deus. E o primeiro desejo de Deus em relação ao ser humano é alcançá-lo com salvação. Deus continua dizendo: ser humano, onde você está? Porque Ele deseja estender ao ser humano a sua salvação. Sabe, meu irmão, minha irmã, apesar de saber que muitos seres humanos permanecerão na perdição, o desejo de Deus, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é que todos sejam salvos. O apóstolo Paulo escreveu assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus criou o ser humano, Deus criou as pessoas para viverem ao seu lado e desfrutarem do seu amor. Mas a humanidade, você sabe bem disso, a humanidade escolheu viver por si própria, resolveu descartar Deus das suas vidas. Leia os versículos anteriores do texto que nós acabamos de ler, que você vai ver Adão e Eva tentando descartar Deus. A humanidade escolheu por si própria descartar Deus da sua vida. E por isso cada um vem arcando e vai arcar com as consequências dessa escolha. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus para que fosse o Salvador de todo aquele que crer e de todo aquele que se entregar a Ele. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus em busca do ser humano para o salvar. E tem mais, não para por aí. A grande notícia é que Deus quer nos salvar por inteiro. A grande notícia é que quando Deus olha para mim e para você,
quando Ele nos olha com amor, quando Ele oferece o seu amor para nós, Ele quer nos salvar por inteiro. Além de nos salvar da perdição eterna, que a gente chama de inferno, Deus quer nos salvar de todos os males que a gente vive nesse mundo. Irmãos, quantas calamidades, quantos infortúnios, quantas infelicidades, quantas desgraças que a gente tem que enfrentar nessa vida. A nossa vida é boa, eu dou graças a Deus pela minha vida, mas quanta coisa ruim acontece com a gente. Quantos tombos a gente leva no decorrer da vida. Só que nós temos um Deus que nos ama, que está o tempo todo nos buscando para nos salvar. Essa salvação tem a ver com a nossa alma, mas essa salvação também tem a ver com a nossa vida por inteiro. Ele está interessado em nos salvar de todas as agruras dessa vida, de todas as mal-aventuranças dessa vida. É por isso que o Salmo 23:1 diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. É por isso que o Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O que é isso, irmãos? O que é isso? É Deus olhando para nós e dizendo assim: eu te amo e eu quero te salvar. Quero salvar a tua alma, mas quero salvar a tua vida por inteiro. Se você olha para a sua vida hoje e percebe que precisa ser salvo de alguma coisa, então apresente-se para Deus. Eu acredito que eu estou falando aqui para cristãos convertidos cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, talvez você não precisa ser salvo do inferno, mas você precisa ser salvo de algumas questões dessa vida. Se você precisa ser salvo, meu irmão, apresente a tua vida para Deus. Apresente o que está incomodando a sua vida, porque a salvação que Deus veio trazer para mim e por você, ela é uma salvação completa. Não sei se você já foi confrontado por alguém que debocha da fé, mas eu já fui. E já tive que ouvir gente dizer assim: a sua fé só serve para o além-morte. Porque a sua fé só reserva coisas boas para depois da morte. Porque para essa vida é tudo a mesma coisa. Eu tive que discordar. Porque eu me sinto um abençoado por Deus. Aí você olha para mim e fala: puxa vida, mas você é pastor. Sua vida é perfeita. Você não tem problemas? Ó, você e Deus. Quem me conhece há alguns anos sabe dos meus problemas. Sabe das minhas lutas. Sabe que a minha vida não é perfeita. Mas eu posso dizer que Deus está cuidando de tudo na minha vida. Já passei apuros, Deus me livrou. Alguns danos eu tive que sofrer. Porque Deus permite alguns danos na vida da gente, né? Ele permite. Às vezes a gente sai, como Jacó saiu da luta com o anjo, né? Foi abençoado, mas saiu mancando, não saiu? Saiu mancando. Agora, eu não posso dizer que Deus não me alcançou com uma salvação que é completa. Uma salvação que vai me levar para a glória,
quando eu fechar os olhos no meu último dia, como uma salvação que está me alcançando até agora. Uma salvação que alcança a minha vida hoje, que alcançou a minha vida ontem e que vai alcançar a minha vida amanhã. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, mesmo que você pense que haja problemas na sua vida que são insolucionáveis, confie no que a palavra de Deus diz. Não há impossíveis para Deus nos seus propósitos. Às vezes a gente só fala até o impossíveis para Deus, né? Mas a gente tem que falar o versículo inteiro. Não há impossíveis para Deus nos seus propósitos. Deus está perguntando para nós, onde você está? Ele está buscando um relacionamento conosco todo o tempo. Para fazer o que com a gente? Para nos salvar a alma, mas para nos salvar por inteiro. O segundo desejo de Deus em relação ao ser humano é fazer dele o seu instrumento. O primeiro é salvá-lo. O primeiro desejo de Deus conosco é salvar. O segundo desejo de Deus conosco é nos fazer o seu instrumento. Veja, Deus não deseja fazer da gente os seus objetos. Tá? Deus não quer fazer de mim um objeto na sua mão. Uma coisa descartável. Isso aqui é descartável, ó. Isso aqui, quando não conseguir carregar mais, a gente pega e põe no lixo. Isso aqui, quando não funcionar mais, o que a gente faz? Bota no lixo. Não é verdade? Deus, o seu desejo é fazer de nós um instrumento, mas não fazer de nós objetos. Ele quer que nós sejamos agentes da sua vontade. Ele quer que nós sejamos canais das suas bênçãos. A história bíblica, você pega ali, pode começar com Gênesis mesmo, e vai folheando, até chegar no Apocalipse de João. Você vai encontrar a Bíblia como testemunha, de forma muito bonita, de Deus usando magnificamente, maravilhosamente, o ser humano. Ele usou Moisés para tirar o povo de Deus da escravidão. Ele usou Josué para conquistar a terra prometida. Está lembrando aí? Está trazendo para a memória? Ele usou Gideão para livrar o povo hebreu dos midianitas. Ele usou Davi e Salomão para fazer do povo hebreu uma grande nação. Ele usou uma pessoa que no Natal quase fica esquecida, que é José. Pouca gente lembra de José no Natal, né? O pessoal lembra muito de Maria, lembra muito de Jesus, e coitado do José, fica ali só encenando, quietinho no papel dele. Não é verdade? Mas Deus usou José para livrar Jesus das mãos de Herodes. Se não fosse José ter assumido ali a bronca, não ter buscado legitimar aquilo que estava acontecendo com ele, se ele não tivesse ouvido a voz de Deus e sido um homem fiel a Deus, ele não teria sido um instrumento de Deus na vida do Jesus homem, do Jesus encarnado. Quer ver outro cara que foi tremendamente usado por Deus? O apóstolo Paulo. Sem Paulo, irmãos, a Bíblia terminaria em João. E depois talvez pulasse ali para Apocalipse direto. E Judas, né? Tem ali um livrinho bem curtinho. Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, Timóteo,
Tito. É tudo de Paulo. Você já pensou o tanto de Bíblia que ia faltar? Mas Deus usou Paulo para sistematizar a fé cristã. Muito do que nós conhecemos hoje da teologia da graça veio por Paulo. Paulo entendeu de forma absoluta a graça de Deus, aquilo que Jesus ensinou sobre graça e colocou de mão beijada nas nossas mãos. Olha que coisa maravilhosa. E é assim que Deus quer nos usar, irmãos. Deus está em busca de cada um de nós, para fazer de nós instrumentos da sua vontade, de acordo com a habilidade que Ele colocou em cada um de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Ele é todo poderoso. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele preferiu nos dar o privilégio de sentir na nossa própria pele o prazer de ver alguém sendo abençoado através da nossa vida. A Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, tem festa no céu, não é? Não é assim? Quando uma pessoa é salva, tem festa no céu. Imagina a alegria, o regozijo de Deus quando alguém é salvo. Se tem festa no céu, Deus se alegra. Essa alegria de Deus, de ver pessoas sendo abençoadas, Ele quer compartilhar com a gente, por isso que Ele nos escolhe para sermos bênção nas suas mãos. O que acontece com a gente é que às vezes, ou a gente é preguiçoso demais, ou a gente se considera incapaz demais para se colocar na presença de Deus e falar: Deus, o Senhor está buscando alguém para ser bênção nas tuas mãos? Eu estou aqui. E eu vou incluir mais um tópico que não está previsto. Às vezes a gente é ingrato demais para dizer: Deus, o Senhor está procurando alguém? Estou aqui. Porque Ele nos entregou um amor que não tem limites. E Ele está buscando alguém para ser bênção nas mãos dEle e sentir o mesmo prazer e a mesma alegria quando Ele sente, quando alguém é abençoado. E eu, por ingratidão, por preguiça, ou por achar que eu não sirvo para nada, eu me escondo de Deus. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Um desafio para os irmãos que vão participar desse culto de forma online. Deus está em busca de gente para ser canal de bênção. Entregue-se nas mãos de Deus para ser uma bênção. Seja por gratidão pelo que Ele já fez na sua vida. Seja por sentir o que Ele mesmo sente. Seja para você falar: Deus, eu quero sentir a mesma alegria que o Senhor sente quando vê alguém salvo. Eu quero sentir essa alegria também. Eu quero sentir esse prazer. O ser humano é ele é muito guiado por prazer, né? Ele faz muito aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que não lhe dá prazer, ele joga fora. Não é assim? Eu não gostei, eu não faço. Eu não gostei, eu não vou. Eu não gostei, eu não levo. Não é assim? Que você possa se colocar à disposição de Deus para dizer: Senhor, eu quero sentir o prazer de ver gente abençoada através da minha vida. Eu quero ser grato a Ti pelo que o Senhor fez por mim. E por isso eu estou dizendo: estou aqui, Deus. O Senhor está procurando alguém? Eu estou aqui, Pode me usar. Você pode até falar para Deus: Deus, eu não sei o que eu faço. Para onde eu vou? Deus vai colocar você no lugar certo. Terceiro desejo de Deus em relação ao ser humano é retribuir a honra que cada um atribui a Ele. Olha como Deus é bom. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: porque aos que me honram, honrarei,
Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Porque aos que me honram, honrarei. Deus tem prazer em honrar aqueles que honram a Ele. Você entendeu a frase? Deus tem prazer em honrar aqueles que honram a Ele, aqueles que o honram. E dois exemplos na Bíblia aqui de pessoas que foram honradas por Deus, por terem honrado a Deus, foram José. A gente viu um pedacinho da história dele domingo passado. E Daniel. O José, filho de Jacó, foi chamado por Deus para salvar a sua família e o povo de Deus da fome. Você se lembra o que ele passou? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido no Egito. No Egito ele foi traído, ele foi parar na cadeia. Mas ele honrou a Deus em todos os momentos. No momento em que ele podia se aproveitar da esposa do seu dono, ele disse: não, eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Dentro da cadeia ele podia se aproveitar da sua posição, ele nunca fez isso. Ele honrou a Deus o tempo todo. Mas como recompensa, Deus o honrou e o colocou lá no topo da liderança do Egito. E com esse poder, ele pôde abençoar a sua família e o povo de Deus. O que Deus faz? Deus honra aqueles que o honram. Daniel é um outro exemplo clássico de pessoas honradas por Deus. Daniel foi levado preso para a Babilônia. Lá ele passou por um teste, ele deveria ser educado nos costumes, na sabedoria babilônica. Só que naqueles costumes existiam coisas que iam contra os mandamentos de Deus. O que Daniel fez? Daniel resolveu obedecer e honrar somente a Deus. Ele pagou caro por isso. Pagou caro por obedecer e honrar somente a Deus. Foi jogado num buraco de leões, numa cova de leões. Deus honrou Daniel? Deus honrou Daniel o tempo todo. Inclusive, livrando Daniel da boca dos leões. Deus jamais deixa sem honra aqueles que lhe honram. Então, meu irmão, se você tem honrado a Deus, Deus está em busca de gente assim, para Ele poder devolver essa honra. Você tem honrado a Deus na sua vida, Deus está em busca de pessoas assim, para Ele devolver a honra. Se você tem honrado a Deus com uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida dentro dos padrões da palavra, se você tem honrado a Deus ajudando o seu próximo, se você tem honrado a Deus investindo o seu tempo, a sua habilidade, até mesmo o seu dinheiro na obra de Deus, Deus está procurando gente assim para honrar. Se você tem honrado a Deus sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, Deus está procurando gente assim para poder honrar. Deus vai retribuir essa honra para você. Tudo o que você investir no reino, Deus vai honrar você. Nunca se esqueça disso. Tudo que você investir no reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, ele é muito mais que as quatro paredes da igreja. Por isso que eu envolvo família quando eu falo de reino. Eu envolvo trabalho, eu envolvo relacionamentos de amizade, sonhos, projetos. Tudo isso tem a ver com o reino de Deus. Se você investe no reino de Deus, se você investe para a glória de Deus, você vai ser honrado por Deus no momento certo. Você é honrado. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas para honrar a Deus, não tem? A gente renuncia. Mas o que Deus faz conosco? Deus honra. Deus sempre vai honrar.
Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Voltando lá no início, para lembrar você que Deus tem um interesse gigante e especial pelo ser humano. Esse interesse de Deus pelo ser humano é para salvar o ser humano em todos os sentidos. É para usar o ser humano como instrumento da sua vontade e fazer o ser humano sentir aquilo que ele sente quando vê alguém sendo abençoado. E esse interesse de Deus é para nos honrar na medida que nós honramos a Deus. Quanto você quer ser honrado por Deus? Ah, pastor, eu quero ser honrado muito, eu quero explodir. Então a tua honra também tem que explodir. Porque Deus honra na medida que a gente honra a Deus. De repente você fala, pastor, Deus não está me honrando. Mas quanto é que você está honrando a Deus? Às vezes a gente quer ser honrado, mas não honra, né? Então Deus quer, o interesse de Deus para conosco é para fazer o melhor na nossa vida. Agora, a gente tem que saber de mais uma coisa. Para todos esses atos de Deus, para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a gente tem que dizer sim. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Geralmente a gente usa esse texto aqui para pessoas que não são salvas. Para dizer assim, o não salvo, ele tem que abrir o coração para Deus entrar e tal. Isso aqui foi escrito para a igreja, se eu não estiver enganado, para a igreja de Laodiceia. Isso aqui foi escrito para crentes e não para não crentes. Jesus estava dizendo para os crentes, eu estou na porta e estou batendo. Você que já é meu filho, você vai abrir a porta? Você vai deixar eu agir na sua vida? Deus está em busca dos seus filhos para fazer uma revolução de bênção. Mas cabe a nós, irmãos, cabe a nós aceitar o agir de Deus na nossa vida. Você quer ser salvo ou continuar agarrado nos seus problemas? Você quer ser usado por Deus ou continuar numa vida medíocre? Você quer ser honrado? Você quer honrar e ser honrado? Ou você quer desprezar e ser desprezado? O chamado de Deus para nós é onde você está. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Você diz sim ou você diz não? Paulo escreveu para os Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Está lembrado disso? Não apagueis o Espírito. Deus tem uma obra para fazer na minha vida e na sua vida. Ele está desejoso por fazer tudo isso que nós vimos hoje. Mas eu não posso apagar o agir de Deus. Porque se eu apagar, se eu disser não quero, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Deus não entra igual ladrão, dando butinada na porta. Deus não faz isso com a gente. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Quero convidar você a ficar de pé, né? A gente vai orar e pedir a Deus pelas nossas vidas, para que o nosso coração esteja aberto para aquilo que Ele quer realizar em nós. E vamos orar por aquilo que a gente deseja ver mudando em nossas vidas. Aquilo que a gente quer ver abençoado nas nossas vidas.
Se existe algo te incomodando, se existe algo dolorido na tua vida, um problema, uma situação, qualquer coisa que você quer uma intervenção divina, vamos colocar isso na presença do Pai. Deus Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, te louvando, Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem nos buscado para um relacionamento diário desde Adão e Eva. O Senhor não desiste de nós, nunca desistiu de nós desde o início da criação. Te louvamos por isso, Pai. Que amor tremendo, que amor grandioso o Senhor tem por nós. Obrigado porque, movido por esse amor, o Senhor deseja realizar tantas coisas em nós. O Senhor deseja fazer tanta coisa bonita na nossa vida. E nós queremos nessa noite sair daqui hoje dizendo sim para Ti. Dizendo sim para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Fazer por nós. Queremos que o Senhor venha cuidar daquilo que nos incomoda, dos nossos problemas, das nossas lutas. Queremos que o Senhor venha cuidar, Pai, daquilo que tem trazido dor para o nosso coração, das nossas dúvidas. Que o Senhor venha cuidar dos nossos caminhos. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pedido de oração que está sendo colocado no Teu altar agora, cada nome de filho, de filha, de irmão, de parente, de amigo, está sendo colocado no Teu altar agora, Pai, para que o Senhor atue ali com poder e graça, para que o Senhor glorifique o Teu nome na vida dessas pessoas, para que o Senhor mostre o Teu poder. Mas eu clamo também para que o Senhor venha agir em nós de tal modo que nós possamos dizer sim para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. O Senhor tem nos buscado para sermos canais da Tua bênção, que possamos entender, aceitar e dizer sim para esse chamado, para que possamos, ao dizer sim para esse chamado, honrar o Teu nome, Senhor. Honrar o amor que o Senhor tem nos dado. E que a cada momento de honra possamos ver o Senhor nos honrando, porque é a Tua palavra que diz que o Senhor honra aqueles que Te honram. Então, Senhor, cumpre a Tua palavra em nós. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja neste ano, Pai. Temos tantas ideias, tantos propósitos. Uma caminhada longa pela frente. Então, dá-nos a Tua luz. Dá-nos ser bênção nas Tuas mãos. Para que esta igreja glorifique e honre o Teu santo nome. Dá-nos um restante de semana abençoado por Ti. Dá-nos a Tua força, dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua sabedoria. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos. Vá para casa na paz do Senhor.